Superman vs Homelander é uma batalha bastante comentada fora da comunidade de Versus, com muitos resumindo a batalha a uma vitória do Capitão meramente pela moral dele ser inexistente, mas ignorando o que faz uma luta entre personagens, o nível de poder. E é por isso que eu vou explicar para vocês hoje como seria uma luta entre o Homelander e o Superman caso eles se enfrentassem. Então só vem comigo depois da intro. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E hoje, como eu já disse antes, eu vou falar sobre Homelander vs Superman. E eu pretendo explicar bastante coisa sobre essa luta, mas antes só para vocês que estão acostumados com os vídeos, se minha voz estiver meio estranha porque eu tô meio zoado, então foi mal, mas enfim. Eu tenho muita coisa para explicar sobre essa luta, mostrar para vocês os principais pontos de uma batalha entre os dois e bom, vai vendo o vídeo porque tem uma coisa no mínimo inesperada mais pra frente. Mas enfim, quando o assunto é Capitão Pátria vs Superman, uma coisa que qualquer um com a mínima de noção do nível de poder dos dois personagens sabe é que não existe a menor possibilidade do Capitão vencer o Superman da Terra Zero, que é o Superman principal nos quadrinhos. Esse Superman é absurdamente mais poderoso e é literalmente infinitamente mais rápido do que o Homelander. Sério, mano, não tem nem luta. Mas vamos só arranhar a superfície do nível dele e ao decorrer do vídeo eu vou explicar sobre o Capitão Pátria para isso ficar mais claro. Enfim, em seu potencial máximo, o Superman consegue tremer e destruir dimensões inteiras na base do soco e ele tanca ataques nessa mesma magnitude, fora a velocidade capaz de atravessar todo o universo em segundos e até mesmo atravessar do universo até uma outra dimensão voando. Então, como eu disse, não existe nenhuma moralidade que diminua o 100% de chance de vitória dele contra o Pátria. Nenhum ataque que o Capitão Pátria use vai afetar o Superman. Não importa quanto o Clark esteja se segurando, é um abismo muito grande. Não ironicamente, o Capitão Pátria não passa nem da aura telecinética que protege o traje do Clark, a roupa dele. E mesmo em períodos mais fracos do Super, como a fase do John Byrne, lá no começo do pós-crise, ele ainda iria vencer essa luta. Mas eu não vou entrar no debate do Superman do universo principal contra o Homelander, porque como eu já falei, não tem nem luta. Se você tiver curiosidade sobre o nível de poder do nosso Super, eu tenho uma série de vídeos falando sobre todos os aspectos do poder dele, e a playlist está aparecendo aí no card. Então, basicamente dá uma olhada se você estiver realmente curioso. Mas enfim, em cada vídeo eu falo sobre um atributo em específico, e é isso, bom entretenimento. Enfim, apesar de ser absurdamente mais fraco que o Superman principal, algumas versões alternativas do Clark perderiam sim pro Homelander. Uma delas é a versão que eu decidi falar nesse vídeo. Sim, eu fiz um vídeo inteiro para falar dele, o Just Imagine, o Superman criado pelo Stan Lee. E cara, basicamente, enquanto o Capitão Pátria precisaria de bombas nucleares para ser derrotado tanto na série quanto na HQ, porque enquanto ele crescia, a Vault mantinha ele com uma bomba H muito próxima, como um tipo de contramedida para caso ele saísse do controle. E mesmo depois que ele atingiu a fase adulta, existia meio que um conceito de que uma bomba dessa magnitude ainda daria cabo dele. E na série, algo mais ou menos no mesmo sentido foi estabelecido também, porque o Soldier Boy precisaria de algo mais ou menos dessa magnitude para dar cabo dele. E apesar do Capitão Pátria ser superior a ele, não é um abismo tão colossal. Então assim, ele é comparável, tanto que um consegue afetar o outro com os ataques, algo que simplesmente seria impossível se alguém fosse infinitamente superior ao outro. Mas no geral, até tem outros feitos na HQ que dão uma base do nível, como o Stormfront, que ele é capaz de gerar tornados e tal. E tem também o feito do Tech Knight, que é algo completamente fora de escala, porque matematicamente fazer o que ele fez, destruindo aquele meteoro daquele tamanho, seria muito além do que uma bomba atômica consegue gerar de energia. Então isso vai bem contra todas as citações que estabelecem o limite do verso, que é obviamente o próprio Capitão Pátria. E na HQ o Black Noir também. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e é isso. Já no caso do Superman Just Imagine, ele é de um universo alternativo dos quadrinhos, criado inteiramente pelo Stan Lee.
Uma reimaginação onde o Super é um policial alienígena que vai parar na Terra perseguindo um vagabundo mau caráter que matou a esposa dele. E no geral é isso. Quando ele chegou na Terra, ele aguentou a pressão do fundo do oceano e ele percebeu que era um super-homem. Enfim, o Saldin, como ele era chamado, tem como maior feito sair na mão e dar um knockdown no arrasa-quarteirão, que tinha uma sensação de que destruiu uma doca inteira. A única outra coisa além disso que dá certo nível para esse Superman é que a gravidade de Krypton é centenas de vezes maior do que a da Terra, e ele vivia lá tranquilamente. E meio que é só isso, ele não tem tantos feitos porque ele também apareceu em poucas HQs. Basicamente essa série inteira tem 11 edições, então é esperar demais que tenha muito feito. Por outro lado, quando o assunto é velocidade, ele é mais pé no chão do que outros super do multiverso, porque sem poderes ele desvia parcialmente de tiros, e depois disso, quando ele ganha os poderes, ele fica tão rápido quanto um tufão e se compara a um míssil. Mas é só isso mesmo. Enquanto nas HQs o Capitão Pátria é mais lento que o Saldin, mas na série ele é bem mais rápido, porque se o maluco criança já quebrava a barreira do som, e durante a série os registros de velocidade dele confirmam isso, então é de se presumir que ele seja bem mais rápido que a velocidade do som. Inclusive, o feito dele tirar o Billy Bruto da explosão da casa da Etewell é uma boa base para isso. Mas, enfim, eu acho que vocês já entenderam mais ou menos a ideia. No geral, o Homelander é bem mais poderoso do que essa versão do Superman, que inclusive é bem parecido visualmente com ele, e esse foi um dos motivos que eu decidi fazer esse vídeo. Mas a única categoria onde o Saldin é superior ao Pátria é no combate, porque ele era bem mais fraco do que os outros policiais de Krypton, e ele também era um dos únicos que não tinha implantes tecnológicos que faziam ele ser mais forte, mais rápido, esse tipo de coisa. Então, para equilibrar as coisas, ele era pura habilidade e força de vontade dentro de todo o batalhão dele. E cara, é meio que isso mesmo, o Capitão Pátria até pode vencer o Superman, mas só algumas versões alternativas e mais fracas, como o próprio Just Imagine Superman. Mas comenta aí, vocês concordam ou discordam da análise e da minha opinião também? Por hoje não tem mais nada que eu possa dizer, tudo que eu tinha pra falar eu já falei, então eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Falou!